Sexto ano. Nessa aula de hoje, nós vamos continuar com o nosso conteúdo múltiplos e divisores. Nós já entendemos o que é múltiplos, é o resultado da multiplicação de dois números naturais. Nós estudamos o que é divisores, nada mais é do que a divisão do valor que nós queremos por um número natural e essa divisão ser exata, sobrar resto zero. Nós estudamos regras de divisibilidade, todo número par divide por 2 e assim por diante. Nós vimos também o que é número primo e composto. Os números primos são aqueles que admitem apenas dois divisores e o número composto é aquele que admite mais do que dois divisores. É importante lembrar os primeiros números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Bom, nessa aula de hoje, nós vamos estudar dois conceitos importantes: o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum. Bom, nós vamos iniciar com um problema. Numa rádio, um publicitário, Café de Dona Paula, passa no rádio de 6 em 6 horas, enquanto uma outra recado publicitário do clube de vídeo do seu Lucas passa de 9 em 9 horas. Bom, na publicidade das 0 horas foram ouvidos os dois anúncios em conjunto. Quando isso acontecerá novamente? Observe que a primeira propaganda ela acontece sempre de 6 em 6 horas. Já a segunda, de 9 em 9 horas. Houve uma coincidência dessas duas publicidades acontecer na mesma hora, quando foi 0 horas. Quando isso vai acontecer novamente? Quando essa coincidência vai acontecer novamente? Resolver um problema desse, eu preciso saber, a partir daquela hora, a hora zero, quais são os valores que eu vou ter. Isso quer dizer que eu estou procurando os múltiplos de 6 em relação à propaganda do café. Bom, primeiro vai ser o zero. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. E eu posso continuar. Agora eu vou encontrar os múltiplos de 9, já que a publicitária do clube de vídeo, ele acontece a cada 9 horas. A primeira hora foi 0, porque 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 26. 9 vezes 5, 45. Bom, eu sei que a publicidade aconteceu ao mesmo tempo nas 0 horas. Então, eu tenho 0 por 2. E quando vai acontecer novamente? Quando é que esses valores vão coincidir novamente? No 18. Ou seja, 18 horas depois. A publicidade referente ao café será ouvida às 6 da manhã e depois ao meio-dia e depois às 18 horas. Porque ela acontece de 6 em 6. Já o do vídeo vai acontecer à meia-noite, depois às 9 horas e depois às 18 horas novamente. Ou seja, como o zero ele é múltiplo de qualquer número, nós não vamos considerar, nós vamos considerar o próximo. O próximo valor que coincide é o 18. Então, o menor múltiplo comum de 6 e 9, diferente de zero, é o 18. Logo, os dois anúncios acontecerá novamente às 18 horas, ou seja, 6 horas da tarde. Então, aqui eu vou observar que quando eu tenho problemas que envolvem coincidência, coisas que acontecem numa determinada coincidência, eu vou dizer que isso é o quê? É o máximo
é o mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum de dois números naturais é o menor múltiplo comum de todos eles, excluindo o zero. Por que eu sempre vou excluir o zero? Porque o zero, ele é mínimo, ele é o múltiplo de todo mundo. Todos os números começam com o múltiplo de zero. E o segundo vai ser o próprio número. E daí por diante. E múltiplo, eu vou aumentar, eu vou contar sempre naquela ordem. Então, se eu quero múltiplo de 6, eu vou contar de 6 em 6. Se eu quero múltiplo de 9, eu vou contar de 9 em 9. E assim por diante. Então, o mínimo múltiplo comum, eu vou querer o múltiplo que coincida depois do zero. Bom, e qual seria então o mínimo múltiplo comum de 7 e de 8? Bom, primeiro eu vou procurar os múltiplos de 8. Eu vou multiplicar o 8 pelos números naturais. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 54. 8 vezes 8, 64. Eu poderia continuar. E agora eu vou encontrar os múltiplos de 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 3, 21. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 8, 56. 7 vezes 9, 63. Eu também poderia continuar, mas por que eu parei? Eu não estou procurando o mínimo múltiplo comum? O múltiplo que é comum a 8 e 7, com exceção do zero, eu vou excluir o zero. Depois do zero, qual é o próximo número que coincide com os dois? O 56. Então, o mínimo múltiplo comum de 7 e 8 é 56. Agora nós vamos analisar o máximo divisor comum. Eu vou começar primeiro com um problema. Num programa de rádio, vai ser feito um passatempo em que serão oferecidos para cada concorrente vencedor CDs e cassetes. Há 30 CDs e 25 cassetes para ser oferecido. Se todos os prêmios forem iguais, quantos ouvintes poderão ganhar? Quantos CDs e quantos cassetes receberão cada um? Bom, observe que para cada ouvinte receber o mesmo número de CD e cassete, o número de ouvintes premiados tem que ser um divisor comum de 25 e de 30. Aqui eu estou querendo dividir dois valores, o valor 30 e o valor 25, e eles não são iguais. E eu não posso somar esses valores e fazer uma divisão simples, porque eu não posso misturar CDs com as fitas cassetes. Então, aqui eu tenho que separar eles. Então, quando eu posso somar, quando ele pode juntar as coisas, por exemplo, formar uma coisa só e dividir, é muito simples, eu uso a divisão normal. Mas quando eu não posso juntar os objetos, eu tenho que deixar eles separados, então eu preciso usar o máximo divisor comum. Qual é o maior número que divide ao mesmo tempo? O 30 e o 25? Bom, para resolver esse problema, nós vamos encontrar todos os divisores de 30 e todos os divisores de 25. O 30, ele pode ser dividido por 1, por 2, por 3, por 5, por 6, por 10, por 15 e por 30. Já o número 25, ele pode ser dividido por 1, por 5 e pelo 25. Bom, aqui eu quero o maior valor que eu consigo dividir o 30 e o 25 ao mesmo tempo. O maior número que eu posso dividi-los é o número 5. Então, nós falamos que o maior divisor comum
de 25 e 30 é 5. Nós escrevemos que o MDC de 25 e 30 é 5. Ou seja, o número máximo de ouvintes que poderão ganhar o prêmio é 5 ouvintes. Então, eu vou dividir. Bom, se tem 30 CDs e esses 30 CDs eles são divididos por 5, então vai ser 6. Então, cada um pode receber 6. Já os cassetes são 25, e eu vou dividir por 25 é 5. Então, cada pessoa pode receber 5 fitas, cassetes, e 6 CDs. Então, imagine que a primeira pessoa, ela vai receber 5 fitas e 6 CDs. A segunda pessoa, 5 fitas e 6 CDs. A terceira pessoa, 5 fitas e 6 CDs. Então, observe que o número de fitas e o número de CDs não é o mesmo. Então, quando eu não posso juntar os valores, eu preciso utilizar essa ideia de máximo maior divisor comum, ou MDC. Agora, qual seria o maior divisor comum do número 20 e do número 24? Para mim entender quem é o maior divisor comum deles, eu vou determinar todos os números que eu consigo dividir o 20 e essa divisão ser exata. E todos os números que eu consigo dividir o 24 e essa divisão também ser exata. Então, nós vamos analisar primeiro o 20. Os divisores de 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Já os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Nós encontramos todos os números que conseguem dividir eles. Eu quero o maior divisor entre eles. Quem é o maior número? Coincide tanto o número 1 nos dois, o número 2 e o número 4. Esses três números coincidem. O maior não é o 4? Então, o maior divisor comum é 4. Nós dizemos que o MDC de 20 e 24 é 4. Bom, isso quer dizer que o máximo divisor comum de dois números ou mais naturais é o maior dos divisores comum de todos eles. Então, eu vou ter que descobrir todos os divisores e encontrar o maior deles. Bom, nós vimos que para encontrar o mínimo múltiplo comum, eu vou pegar todos os múltiplos dos dois números e encontrar o primeiro que coincide, com exceção do zero. Já para calcular o máximo divisor comum, eu tenho que saber todos os divisores do número e vou pegar o maior divisor, o maior número que eu consigo dividir esse número. Você pode fazer de uma outra forma. Nós chamamos isso de um método mais prático, mais simples de resolver. Como é que eu faço para calcular o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum, desse jeito? Eu vou ver os números que eu quero calcular. No nosso exemplo, vai ser o número 10 e 20. Eu vou escrever os dois e vou separar eles por vírgula. Então, é importante que eu separe os números. Eu vou fazer um risco do lado e eu vou fazer um processo de divisão. Da mesma forma que nós fazemos a fatoração de um número composto em um número primo. Só porque aqui vai ser simultâneo. Eu vou dividir dois números, três números, quantos números aparecer. Aqui nós só temos os dois números, o 10 e o 20, então nós vamos dividir. Lembrando, eu só posso dividir por números primos, por isso eu tenho que lembrar quem são eles. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim por diante. Bom, se o número ele é par, você só pode dividir ele por 2, porque 2 é um único número primo que também é par. Então, 10 e 20 são pares, eu vou dividir por 2. 10 dividido por 2 é 5 e 20 dividido por 2 é 10. Observe que você faz a divisão
E o resultado dessa divisão você escreve abaixo do número. 10 dividido por 2 é 5, então você escreve o 5 abaixo do 2. 20 dividido por 2 é 10, então você escreve o 10 abaixo do 20. Aqui você ainda tem um número par, é o número 10. Então, você continua dividindo por 2. Porém, nosso primeiro número é 5. Ele é ímpar, ele não divide por 2. Então, se ele não divide, você não precisa se preocupar com ele agora. Você repete ele embaixo. E divide só o 10. 10 dividido por 2 é 5, então eu escrevo 5 abaixo do 10. Agora eu tenho 5 e 5. Eles não são pares, então eles não dividem por 2. Eles também não dividem por 5. Por 3, aliás, que é o próximo número primo. Ele só divide por 5 porque é um número primo. Então, quando você chega em um número primo, você só pode dividir ele por ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1. Então, eu vou escrever 1 abaixo do 5. 5 dividido por 5 também é 1. Então, como eu sei que eu terminei o cálculo do MMC, ou seja, do mínimo múltiplo comum, quando eu chegar no valor 1? E como eu vou saber quem é esse número que é mínimo múltiplo comum do 10 e do 20? Eu vou multiplicar os números que nós temos aqui, ó. Nós temos o 2 vezes 4, ou seja, 2 ao quadrado vezes 4, vezes 5, aliás. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 5 é 20. Então, qual é o menor múltiplo diferente de zero dos números? 10 e 20. É o próprio número 20. Observe que quando você multiplica, 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. E o 20? 20 vezes 0, 0. Coincidiu o 0, mas eu não posso usá-lo. 20 vezes 1, 20. Viu que coincidiu o 20? O 20 aparece tanto quando você multiplica o 10 por 2, como quando você multiplica o 20 por 1. Então, eles são os múltiplos que aparecem depois do zero e coincide. Agora, como eu faço para calcular o máximo divisor comum, ou seja, o MDC? Aqui nós estamos falando de divisores, de número que eu consigo dividir o 20 e o 10 ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer o mesmo processo inicialmente. Eu vou escrever os dois números, eu vou escrever uma vírgula e vou separá-los. E eu vou dividir. A única diferença aqui é que eu só posso escolher número primo que consegue dividir os dois ao mesmo tempo. No MMC, eu divido na ordem que aparece. No MDC, é obrigatório que eu consiga dividir todo mundo por um número. Se eu não puder fazer isso, eu paro na minha conta. Então, que número que eu consigo dividir o 20 e o 10? Eles são pares, então eu consigo dividir por 2. 10 dividido por 2 é 5. O 5, que é a resposta, fica abaixo do 10. O 20 dividido por 2 é 10. A resposta fica abaixo do 20. Agora, eu não posso dividir o 5 e o 10 pelo número primo 2, nem pelo número primo 3, e somente pelo número primo 5. Então, eu escrevo 5. Por quê? 5 dividido por 5 é 1. Então, a resposta fica abaixo do 5. 10 dividido por 5 é 2. O 2 fica abaixo do 10. Tem algum número que divide o 1 e o 2 ao mesmo tempo? Não, então eu paro. E eu vou multiplicar os valores que nós encontramos. 2 e 5. 2 vezes 5 é 10. Isso quer dizer que o maior número natural que nós temos, que consegue dividir o número 20 e o número 10, é o próprio número 10. Observe que 10 dividido por 10 é 1. E 20 dividido por 10 é 2. Então, esse número 10 consegue dividir esses dois números. Isso nós chamamos de dispositivo prático. Você pode também calcular todos os divisores de cada número e ver qual coincide. Os conceitos de MDC e MMC, geralmente vocês vão ver o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum sendo chamado pela sua abreviação. Eles têm a ajuda
eles ajudam a resolver problemas. Então, para você conseguir diferenciar um problema que você vai utilizar o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum, eu vou te explicar alguns conceitos que cada um dos exercícios, cada um dos problemas vai ter. Quando eu falo de máximo divisor comum, é o maior divisor comum entre dois números ou mais. E os seus problemas vão estar relacionados à ideia de divisão, só que não a divisão como nós fazemos, como por exemplo, eu tenho 15 alunos no sexto ano e eu quero dividir eles em 3 grupos. Então é muito simples, cada grupo vai ficar com 5 alunos. Essa divisão, ela tem objetos diferentes que não podem ser somados e feito uma certa quantidade. Então, por exemplo, eu quero dividir em 3 grupos os alunos do sexto ano, que são 15, mais os alunos do sétimo ano, que são 13. Então, você tem quantidades diferentes. Então, qual é o maior número que eu posso dividir os dois ao mesmo tempo? Esses dois números ao mesmo tempo. Então, são ideias de divisão, mas com valores diferentes que não podem se misturar. Repartir em partes iguais. Então, é a mesma ideia de divisão, dividir em partes iguais, mas aqui, partes iguais sem misturar esses objetos. Então, você vai ter coisas diferentes ou quantidades diferentes. Da mesma forma que eu tenho 15 alunos no sexto ano, 13 alunos no sétimo ano, eu quero dividi-los em grupos, mas eu vou dividir de forma que só tem aluno do sexto ano com sexto ano e aluno do sétimo ano com sétimo ano. Se eu pudesse somar tudo, 15 mais 13, eu teria aqui alunos do sexto misturado com aluno do sétimo. E isso não pode. No máximo divisor comum, ele vai falar de coisas diferentes, mas que não podem se juntarem. Eles têm que continuar separados. No nosso exemplo, nós estamos falando de pessoas que fazem parte da turma do sexto ano, pessoas que fazem parte do sétimo ano, e elas não podem se misturar. Eu não posso ter grupos com alunos do sexto e do sétimo. Tem que ser separados. Maior tamanho possível. É muito comum eu falar disso, de maior tamanho possível, quando eu falo de máximo divisor comum. Exemplo, eu tenho 2 pedaços de tecido, cada um de um tamanho diferente, e eu quero dividi-los da maior forma possível, sem sobrar nenhuma parte. Se eu tenho comprimentos diferentes para esses tecidos, eu não posso juntá-los, eu vou ter que deixá-los separados. Já o mínimo múltiplo comum é o menor múltiplo que é comum entre dois números ou mais. Problemas que envolvem o mínimo múltiplo comum são problemas que têm ideia de tempo. Coincidência ou quando irá acontecer novamente. Você vai ver que tudo está relacionado aqui muito a coisas que acontecem novamente. Exemplo, eu tenho um planeta que ele vai passar próximo da Terra a cada 5 anos e um outro que vai passar a cada 10 anos. Quando isso vai acontecer, que os dois vão passar no mesmo ano, viu? É tempo, porque cada um passa de acordo com o tempo. Coincidência, quando vai acontecer novamente aquilo, ou quando aquilo vai ter uma coincidência entre eles. Eu tenho 2 ônibus, um sai, um sai do ponto a cada 15 minutos, o outro a cada 30 minutos. Quando vai coincidir dos dois saírem juntos? Então, sempre que tiver ideia de tempo, de coincidência, de algo que vai, um evento que vai acontecer novamente, nós utilizamos o mínimo múltiplo comum. Para isso, nós vamos ver 2 exemplos. O primeiro, numa sala medindo 352 centímetros e 416 centímetros, será revestido por piso quadrados. Quantos pisos serão escolhidos de modo que tenha a maior dimensão possível? E qual é o tamanho desses pisos? Bom,
para escolher os pisos, nós devemos fazer o máximo divisor comum de 352 e 416. Por quê? Eu procuro um número que vai ser o comprimento e a largura do piso. E tem que ser o mesmo número. Mas eu tenho que saber que número que coincide, que eu consigo dividir 352, e essa divisão ser exata, e 416, e essa divisão também ser exata. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar todos os divisores de 352, 416 e achar qual é o maior valor ali, qual é o maior número que coincide. Observe que eu estou utilizando um número um pouco grande, 352, 416. Encontrar todos os divisores dele daria um pouco de trabalho. Por isso, eu achei melhor utilizar o método prático para resolver. Ele é bem mais rápido. Você vai escrever os dois números, vai separar eles por uma vírgula e vai fazer um risco e vai dividi-los. Enquanto os dois forem par, você pode dividir por 2. Então, 352 dividido por 2 é 176. Você vai escrever logo abaixo. Separa por vírgula. 416 dividido por 2, 208. 176 dividido por 2, 88. 208 dividido por 2, 104. 88 dividido por 2, 44. 104 dividido por 2, 52. 44 dividido por 2, 22. 52 dividido por 2, 26. 22 dividido por 2 é 11. E 26 dividido por 2 é 13. Observe que o número 11 e o número 13 são primos. Se você olhar na lista de números primos, você vai encontrar os dois números lá. Quer dizer que não tem nenhum número que coincida que divida os dois. Então, eu paro. Nesse caso, nós encontramos apenas números 2, mas não precisa ser assim, pode ser outros números também. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esses valores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Ou seja, o máximo divisor comum de 352 e 416 é 32. Isso quer dizer que o número 32 é o número que eu consigo dividir 352 e 416 e ser exato. Logo, o piso será 32 por 32. Observe que esse piso de 32 centímetros por 32 centímetros, ele vai caber certinho naquele cômodo, sem deixar nenhum espaço, porque eu consegui fazer um número que divide todo mundo. E observe também que eu utilizei o máximo divisor comum, porque eu queria o maior tamanho possível de piso, sem poder juntar esses dois valores. Nosso próximo exemplo. Alguns cometas passam pela Terra periodicamente, ou seja, de tempos em tempos. O cometa A visita a Terra a cada 12 anos, já o cometa B a cada 32 anos. Em 1910, os dois cometas passaram próximo da Terra. Em que ano os dois cometas passarão juntos pela Terra novamente? Observe que esse problema agora, ele fala de tempo. Um passa a cada 12 anos e o outro a cada 32. E aqui ele está falando de coincidência. Em 1910, houve uma coincidência dos dois passarem próximo da Terra. Quando essa coincidência vai acontecer novamente? Quando esse evento vai acontecer novamente? Quando eu estou falando de tempo e de evento que vai acontecer novamente, eu vou calcular, então, o mínimo múltiplo comum de 12 e 32. Eu vou utilizar também aqui o método prático para fazer esse cálculo. Então, eu vou escrever o 12,32, fazer um risco. Aqui, eu posso dividir por 2 porque os dois são pares. 12 dividido por 2 é 6, 32 dividido por 2 é 16. 6 dividido por 2 é 3 e 16 dividido por 2 é 8.
Como é mínimo múltiplo comum, eu posso continuar a divisão, se pelo menos um dos números seja um par. No nosso caso, o 8 é par. Então, eu vou repetir o 3 e vou dividir o 8. 8 dividido por 2 é 4. Eu vou repetir o 3 novamente e vou dividir. 4 dividido por 2 é 2. Eu vou repetir o 3 novamente e vou dividir. 2 dividido por 2 é 1. Agora eu vou ter que dividir o 3. Ele não é um número primo, então ele só divide por ele mesmo. 3 dividido por 3, 1. No mínimo múltiplo comum, é obrigatório que você chegue no 1. No máximo divisor comum, geralmente você não chega no número 1. Bom, agora eu vou multiplicar os valores que eu encontrei. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 3, 96. Ou seja, o mínimo múltiplo comum de 12 e 32 é 96. Isso quer dizer o quê? Que, tirando o zero, e vou multiplicando de 12 em 12, aumentando de 12 em 12, de 32 em 32 anos, o número que vai coincidir para os dois é o número 96. Então, vai acontecer esse evento novamente daqui a 96 anos. Se os cometas passaram juntos em 1910 e vai acontecer de novo daqui a 96 anos, eu vou somar esses dois valores. Eu vou encontrar 2006. Ou seja, os cometas passarão próximo da Terra em 2006. Pessoal, esse conceito de máximo divisor comum e mínimo divisor comum, ele é bem simples porque o próprio nome já diz o que ele quer. O que acontece é que você precisa praticar esses exercícios, realizar esses exercícios e aproveitar os nossos plantões de dúvidas para realizar as atividades. Bons estudos para vocês!